Você já sentiu como se estivesse preso em um ciclo de desafios sem fim, esperando por uma mudança que parece nunca chegar? Muitas vezes, os momentos mais difíceis são justamente aqueles que antecedem grandes transformações. O que parece ser o fim pode, na verdade, ser o início de algo extraordinário. Prepare-se, porque algo incrível está prestes a acontecer em sua vida. Esta mensagem é um convite para você refletir, alinhar-se com o propósito maior e estar pronto para reconhecer e aproveitar essa oportunidade única que está vindo ao seu encontro. A vida, muitas vezes, pode parecer como um quebra-cabeças incompleto, com peças que não fazem sentido à primeira vista. Os desafios e as lutas diárias parecem desconectados de qualquer propósito maior. Mas, assim como o artesão que molda uma obra-prima com paciência, há um propósito maior em tudo o que enfrentamos. Cada dificuldade, embora desconfortável, é uma preparação para algo monumental que está por vir. E acredite, quando essa peça final se encaixar, o quadro completo será mais belo do que você jamais imaginou. Pense no elefante, um animal que passa quase 2 anos em gestação. Esse tempo longo não é por acaso. Ele precisa de preparação para dar à luz algo grandioso e imponente. Da mesma forma, a espera e as adversidades que você enfrenta agora são o prenúncio de algo extraordinário que está sendo preparado. Quando tudo finalmente se revelar, será algo que impactará não apenas sua vida, mas também as de quem estiver ao seu redor. Muitas vezes, reclamamos dos obstáculos sem perceber que eles são ferramentas de crescimento. Imagine um alpinista que deseja alcançar o topo da montanha sem enfrentar os desafios do percurso. Seria impossível, certo? Da mesma forma, os problemas que você encontra são degraus para um nível mais elevado. É como se cada pedra no caminho fosse parte de uma escada que o levará a alturas jamais sonhadas. Olhe ao redor e pense nas pessoas que mais admira. Pode ter sido um amigo, um parente ou até mesmo uma figura pública. Essas pessoas não chegaram onde estão sem enfrentar dificuldades. Nelson Mandela passou décadas na prisão antes de se tornar um ícone mundial de resiliência. O que está acontecendo agora na sua vida é apenas a sua versão desse processo. Você está sendo moldado, fortalecido e preparado para algo maior. Algumas vezes, a mudança chega de forma sutil, quase imperceptível. É como a semente que germina no solo escuro, invisível a olho nu, até que brota e floresce. Talvez você esteja nessa fase oculta, onde o progresso não é visível para os outros, ou até mesmo para você. Mas acredite, tudo está acontecendo debaixo da superfície, e quando finalmente emergir, será grandioso. Uma analogia que gosto de usar é a do ouro sendo refinado. Para que ele brilhe, é necessário ser colocado no fogo, passando por um processo intenso de purificação. Esse fogo pode parecer insuportável, mas é essencial para revelar o valor e a beleza escondidos dentro de você. Então, ao invés de perguntar por que isso está acontecendo comigo, pergunte: o que isso está me ensinando? A Bíblia também nos dá exemplos incríveis de pessoas que enfrentaram momentos difíceis antes de viverem algo grandioso. Pense em José, que foi traído pelos irmãos, vendido como escravo e preso injustamente antes de se tornar o governador do Egito. Tudo fazia parte de um plano maior. O que parecia injusto e cruel era, na verdade, a preparação para um propósito divino. O mesmo pode estar acontecendo com você. Outro exemplo prático vem da natureza. A borboleta, antes de voar livre e bela, passa por uma fase de confinamento no casulo. Essa fase é essencial para que suas asas ganhem força. Você pode estar vivendo o equivalente a esse casulo agora, sentindo-se preso ou limitado. Mas lembre-se, é apenas temporário. O voo é inevitável e será mais alto do que você imagina. Um bom exercício é refletir sobre os momentos difíceis que você já superou no passado.
Quantas vezes você achou que não conseguiria, mas mesmo assim venceu? Esses episódios são provas vivas de que você é mais forte do que imagina. Eles também são lembretes de que o que está por vir será ainda maior. Afinal, quem supera uma tempestade se torna mais preparado para a próxima. A chave aqui é confiar no processo. Pode não ser fácil, mas lembre-se de que grandes coisas nunca vêm de zonas de conforto. Há um ditado que diz: a flecha só pode ser lançada se for puxada para trás. Talvez você esteja nessa fase de ser puxado para trás, mas quando for lançado, irá muito além do que poderia imaginar. O importante é não desistir, mesmo quando tudo parecer sem sentido. E sabe o mais incrível? Quando finalmente esse momento grandioso chegar, ele não apenas transformará a sua vida, mas também trará luz e esperança para todos ao seu redor. O impacto será tão profundo que você entenderá que cada lágrima e cada esforço valeram a pena. Mas até lá, há algo ainda mais profundo para ser explorado. Há algo profundamente reconfortante em saber que as Escrituras trazem mensagens atemporais para os momentos mais difíceis. Salmos 35, por exemplo, nos lembra que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa passagem fala de esperança, mesmo nas horas mais sombrias. Imagine enfrentar uma tempestade e, ao amanhecer, ver o sol brilhando novamente. Essa é a promessa contida nessas palavras. Mesmo nos dias mais desafiadores, a luz está logo adiante. Romanos 8,18 complementa essa ideia ao dizer: os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Pense por um momento, a dor que você sente agora é passageira, enquanto as recompensas futuras são eternas. É como escalar uma montanha, o esforço parece imenso, mas a vista lá de cima é incomparável. Essa visão deve ser o combustível que o motiva a continuar. Essas referências não são apenas para leitura, são convites à reflexão e à aplicação prática. Quando o Salmo 35 fala sobre a alegria que vem pela manhã, está nos encorajando a manter a fé durante a noite. Praticamente, isso pode significar dedicar um momento para a oração antes de dormir, agradecendo pelas pequenas vitórias e pedindo força para os desafios do próximo dia. É um exercício simples, mas transformador. Outra aplicação prática de Romanos 8,18 é relembrar que a glória prometida exige perseverança. Pense em atletas olímpicos que treinam por anos, suportando dores e sacrifícios, por uma medalha que simboliza toda a sua jornada. Da mesma forma, as lutas da vida podem parecer intermináveis, mas estão moldando um futuro glorioso. Por isso, cada pequeno passo importa, e cada dificuldade vencida o aproxima da vitória. É interessante observar que essas passagens também têm um elemento comunitário. O Salmo 30 não foi escrito apenas como um desabafo individual, mas como uma mensagem para inspirar outras pessoas. Imagine como seria poderoso compartilhar suas próprias experiências de superação com alguém que está lutando. Ao fazer isso, você não só reforça sua fé, mas também se torna um farol de esperança para os outros. Em Romanos 8, Paulo nos lembra que a glória que está por vir não é algo isolado. Ela nos conecta a um propósito maior. Quando você enfrenta dificuldades, pode ser útil pensar em como sua jornada pode impactar outras vidas. Talvez, ao atravessar suas próprias provações, você esteja sendo preparado para ajudar alguém em um momento crucial. A vida é cheia de conexões que muitas vezes só entendemos mais tarde. Uma das histórias que mais exemplifica essas promessas é a de Jó. Ele perdeu tudo: família, saúde, bens. No entanto, nunca perdeu sua fé em Deus. O resultado? Ele recebeu tudo em dobro. Assim como Jó, você pode estar em uma fase de perda ou dor, mas a Bíblia nos assegura que a restauração virá.
E não será qualquer restauração, será abundante, surpreendente e digna de celebração. Outro exemplo poderoso é o de Davi. Antes de se tornar rei, ele enfrentou perseguições, viveu em cavernas e enfrentou inimigos gigantes. Mesmo assim, ele escreveu muitos salmos, incluindo o Salmo 23, que declara: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum." Essa coragem e confiança são inspirações práticas para enfrentar os vales da vida com determinação e fé inabalável. A Bíblia não ignora o sofrimento, mas oferece esperança. O próprio Jesus disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." João 16:33. Essa afirmação é um lembrete de que, embora a vida seja repleta de desafios, a vitória é garantida para aqueles que confiam e perseveram. Cada vez que você se sentir sobrecarregado, lembre-se de que está seguindo os passos de alguém que já venceu tudo. Um bom exercício para integrar essas promessas em sua rotina é meditar em uma passagem específica durante a semana. Escolha, por exemplo, Salmos 35. Escreva-o em um papel e coloque em um lugar visível, como na geladeira ou no espelho do banheiro. Toda vez que olhar para ele, reflita sobre como ele se aplica à sua situação atual. Isso pode ajudar a criar um senso constante de esperança e perspectiva. É importante lembrar que essas promessas são incondicionais. Deus não exige perfeição para cumpri-las, mas sim um coração aberto e disposto a confiar. Isso significa que mesmo nos seus momentos de dúvida ou fraqueza, essas verdades continuam válidas. É como uma âncora que mantém o barco firme, mesmo em águas turbulentas. Saber disso pode transformar completamente sua forma de encarar os desafios diários. Por fim, essas passagens não são apenas palavras bonitas. Elas são ferramentas para enfrentar as batalhas diárias com força e resiliência. Cada verso é como um tijolo que constrói uma fortaleza interna. Mas, assim como qualquer construção, ela precisa de tempo e dedicação para ser erguida. Enquanto você medita nessas verdades, algo ainda maior começa a tomar forma. A vida é um campo de treinamento constante, onde cada desafio é uma lição disfarçada. Embora pareça que os obstáculos chegam para nos desestabilizar, eles, na verdade, estão moldando nossa força e resiliência. É como o ferro que precisa ser aquecido e martelado para se tornar uma espada afiada. Da mesma forma, os desafios que você enfrenta agora estão refinando sua capacidade de lidar com o que virá. A pergunta é: como você está se preparando? Preparar-se para os desafios da vida exige mais do que habilidades práticas. Exige uma base espiritual sólida. Jesus nos ensinou, através de suas palavras e ações, que enfrentar dificuldades faz parte do caminho. Ele disse em João 16:33, "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Isso nos lembra que, embora as lutas sejam inevitáveis, a vitória também está garantida para aqueles que confiam nele. A preparação começa com a fé. Jesus frequentemente buscava momentos de solitude para orar e renovar suas forças, especialmente antes de enfrentar grandes desafios, como no Getsêmani. Esse exemplo nos ensina que a oração é uma ferramenta indispensável. Antes de qualquer decisão ou batalha, reserve tempo para se conectar com Deus. Peça sabedoria e força para seguir em frente com coragem. Outro ensinamento poderoso de Jesus é sobre construir nossa vida em uma base sólida. Em Mateus 7:24-27, ele compara aquele que ouve e pratica suas palavras a um homem que constrói sua casa sobre a rocha. Quando as tempestades chegam, a casa permanece firme. Da mesma forma, se sua vida estiver fundamentada nos ensinamentos de Cristo, você estará preparado para enfrentar qualquer adversidade sem ser abalado. Jesus também nos mostrou que a humildade é essencial
para vencer desafios. Quando ele lavou os pés dos discípulos, João 13, 14 e 15, ensinou que a grandeza está em servir. Ao enfrentar dificuldades, pergunte-se: como posso ajudar os outros, mesmo em meio aos meus próprios desafios? A humildade abre portas para a graça e força divina, permitindo que você supere situações que, humanamente, parecem impossíveis. Em várias ocasiões, Jesus ensinou sobre a importância da vigilância. Ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26, 41. Isso nos alerta a estar atentos aos perigos ao nosso redor e a buscar força espiritual continuamente. Enfrentar desafios espiritualmente preparado significa manter uma conexão constante com Deus e estar atento às distrações que podem nos desviar do caminho. Um exemplo prático que Jesus nos deu foi na multiplicação dos pães e peixes. Ele mostrou que mesmo em tempos de escassez, Deus é capaz de prover. Isso nos ensina a confiar que, independentemente das circunstâncias, Deus sempre tem um plano para suprir nossas necessidades. Enfrentar desafios com essa confiança nos ajuda a não sermos dominados pelo medo ou pela ansiedade. Preparar-se também significa entender que a vitória vem através da obediência. No deserto, Jesus resistiu às tentações de Satanás ao usar a palavra de Deus como arma. Mateus 4, 1, 11. Esse episódio nos ensina a importância de conhecer as Escrituras. Quando você enfrenta tentações ou dificuldades, lembre-se das promessas de Deus e declare-as com fé, assim como Jesus fez. Outro aspecto vital é o amor. Jesus nos ensinou que o amor é a maior força de todas. Mesmo nos momentos de maior sofrimento, como na cruz, ele demonstrou compaixão. O amor por Deus, por você mesmo e pelos outros é o que lhe dará força para enfrentar os dias difíceis. Não subestime o poder de um coração cheio de amor para transformar os desafios em bênçãos. Além disso, Jesus nos lembra da importância da perseverança. Em Lucas 18, 1, 8, ele conta a parábola da viúva persistente que nunca desistiu de buscar justiça. Essa história nos ensina que a persistência, especialmente na oração, é essencial para vencer os desafios. Continue orando, agindo e acreditando, mesmo quando os resultados parecem distantes. Por fim, Jesus nos deixou uma promessa de descanso em meio aos desafios. Ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Essa é a maior preparação de todas. Entregar seus fardos a Ele e confiar que Ele está no controle. Quando você aprende a descansar nele, mesmo em tempos difíceis, encontra paz e força para seguir adiante. A preparação espiritual é a armadura que nos protege nas batalhas da vida. Assim como Jesus venceu o mundo, você também pode vencer os seus desafios, desde que esteja equipado com fé, oração, obediência e amor. Cada ensinamento de Jesus é uma ferramenta para se fortalecer e enfrentar o que vier pela frente. E assim como ele prometeu, há uma recompensa aguardando aqueles que perseveram. Mas, para alcançá-la, é preciso continuar aprendendo com ele e aplicando esses princípios. Há mais a ser descoberto. A fé é como um farol em meio à tempestade. Ilumina o caminho mesmo quando tudo parece escuro e incerto. Quando enfrentamos momentos difíceis, é natural sentir desânimo ou pensar que estamos sozinhos. Mas a fé nos lembra que há um propósito maior, algo invisível, mas presente, sustentando-nos. Ter fé não é ignorar os problemas, mas acreditar que eles podem ser superados com força interior e confiança em Deus. Resiliência, por outro lado, é a habilidade de se levantar após cada queda. Imagine um elástico que, mesmo esticado ao máximo, retorna ao seu estado original. É isso que a resiliência faz por nós, nos ajuda a voltar mais fortes. A fé e a resiliência juntas formam uma combinação poderosa. Enquanto a fé nos dá esperança, a resiliência nos ensina a transformar essa esperança em ação.
Um exemplo bíblico de fé e resiliência é a história de Jó. Ele perdeu tudo, família, bens e saúde. Mesmo assim, nunca abandonou sua confiança em Deus. Jó nos ensina que a resiliência não é apenas suportar a dor, mas também manter a fé viva durante os períodos mais sombrios. E ao final, ele recebeu em dobro tudo o que perdeu. Sua história é um lembrete de que a perseverança vale a pena. No dia a dia, a fé e a resiliência podem ser praticadas de maneiras simples, mas impactantes. Por exemplo, ao enfrentar um revés financeiro, mantenha a calma e busque soluções práticas, como renegociar dívidas ou procurar uma renda extra. Ao mesmo tempo, confie que Deus está abrindo portas que você ainda não consegue enxergar. Esse equilíbrio entre ação e fé é o segredo para superar os momentos difíceis. Um exercício poderoso para fortalecer sua fé é a prática da gratidão. Faça uma lista das coisas boas que ainda existem em sua vida, mesmo em tempos de crise. Pode ser algo simples, como a saúde ou o apoio de um amigo. Isso não apenas fortalece sua conexão com Deus, mas também renova sua energia para enfrentar os desafios. A gratidão é como um combustível que mantém a chama da esperança acesa. A resiliência, por sua vez, pode ser construída ao enfrentar pequenos desafios diariamente. Pense em uma situação desconfortável que você normalmente evitaria, como resolver um conflito ou assumir uma tarefa difícil no trabalho. Enfrentar esses pequenos desafios prepara você para lidar com problemas maiores no futuro. É como treinar um músculo. Quanto mais você o utiliza, mais forte ele fica. Jesus também nos dá um exemplo incrível de fé e resiliência. Antes da crucificação, ele orou no Getsêmani, pedindo forças para enfrentar o que estava por vir. Apesar do medo e da dor, ele não desistiu de sua missão. Isso nos ensina que, mesmo nos momentos mais difíceis, é possível encontrar forças na oração e no propósito maior. A fé verdadeira não é a ausência de medo, mas a coragem de seguir em frente, apesar dele. Às vezes, a resiliência é construída em comunidade. Ter pessoas ao seu redor que acreditam em você pode fazer toda a diferença. Busque apoio em amigos, familiares ou grupos religiosos. Partilhar suas lutas não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Assim como um carvão em brasa perde seu calor quando separado dos outros, nossa força diminui quando enfrentamos tudo sozinhos. Outro exercício prático é visualizar suas conquistas futuras. Feche os olhos e imagine como será quando você superar o desafio atual. Visualize a vitória, o alívio e a alegria. Essa prática alimenta sua fé e lhe dá energia para continuar. É como correr uma maratona. Pensar na linha de chegada ajuda a suportar os quilômetros mais difíceis. A resiliência também está relacionada a aceitar o que não pode ser mudado. Isso não significa conformismo, mas sabedoria. Como diz o ditado, mude o que pode ser mudado, aceite o que não pode e tenha sabedoria para distinguir entre os dois. A fé nos ajuda a confiar que, mesmo quando algo parece fora de controle, Deus está no comando. A combinação de fé e resiliência é tão poderosa que pode transformar as adversidades em oportunidades. Pense em pessoas que usaram momentos de crise para reinventar suas vidas. Um exemplo moderno é o de empreendedores que, após perderem empregos, criaram negócios bem-sucedidos. Talvez o desafio que você enfrenta agora seja exatamente o que precisa para descobrir algo maior sobre si mesmo. E o mais fascinante é que, ao fortalecer sua fé e resiliência, você não só supera desafios, mas também se torna uma inspiração para outros. Sua jornada pode ser o testemunho que alguém precisa para acreditar que também é possível vencer. Mas para que isso aconteça, há algo essencial que ainda precisa ser explorado. A vida é cheia de momentos que parecem aleatórios, mas que, com o tempo, revelam uma sincronia impressionante. Estar no lugar certo,
na hora certa, não é apenas sorte, mas também uma questão de estar preparado para reconhecer e aproveitar as oportunidades. Assim como um músico precisa afinar seu instrumento antes de uma apresentação, você também precisa estar em sintonia com o momento para que a oportunidade não passe despercebida. Pense na história de José, que interpretou o sonho do faraó exatamente no momento em que o Egito mais precisava de um líder estratégico. Ele estava no lugar certo, mas também tinha as habilidades e o discernimento necessários para aproveitar a oportunidade. Isso nos ensina que a sincronização envolve não apenas esperar, mas também estar preparado para agir. Afinal, uma porta aberta não serve de nada se você não está pronto para atravessá-la. Muitas vezes, as oportunidades vêm disfarçadas de desafios. Imagine um chefe que lhe dá uma tarefa difícil e fora da sua zona de conforto. Em vez de reclamar, veja isso como uma chance de crescer e se destacar. Cada desafio pode ser a preparação que você precisa para algo maior. Assim, a sincronização não é apenas sobre timing, mas também sobre percepção. Enxergar possibilidades onde outros veem obstáculos. A sincronização também exige paciência. Às vezes, parece que nada está acontecendo, mas na verdade, você está sendo posicionado no cenário certo. Pense em um agricultor que planta sementes. Ele não colhe imediatamente, mas sabe que o tempo de espera é essencial para que as plantas cresçam. Da mesma forma, pode ser que você esteja em uma fase de plantio, esperando pelo momento certo para colher os frutos. Outro exemplo prático de sincronização é estar atento ao que está ao seu redor. Grandes oportunidades muitas vezes surgem em situações simples, como uma conversa casual ou uma nova conexão. Imagine conhecer alguém que menciona um emprego que se alinha perfeitamente com suas habilidades. Isso só acontece se você estiver presente e receptivo ao momento. Então, desligue o piloto automático e comece a prestar atenção às pequenas interações do dia a dia. É importante lembrar que nem todas as oportunidades vêm com um grande anúncio. Algumas são sutis e requerem discernimento. Por exemplo, pode ser um projeto voluntário que abre portas inesperadas ou um curso online que expande suas habilidades. A chave é estar aberto a experimentar coisas novas. Quanto mais você se expõe, mais aumenta suas chances de estar no lugar certo, na hora certa. A sincronização também está relacionada ao alinhamento espiritual. Conectar-se com Deus através da oração ou meditação ajuda a trazer clareza para identificar as oportunidades certas. É como ajustar uma bússola para apontar o caminho correto. Uma oração como Senhor, guie meus passos e abra as portas certas pode ser incrivelmente poderosa. Quando você confia nesse alinhamento, até os contratempos podem se transformar em caminhos melhores. Um bom exemplo de sincronização é o de Ruth na Bíblia. Ela decidiu acompanhar sua sogra, Noemi, para uma terra desconhecida e acabou encontrando Boaz, um homem que mudou sua vida para sempre. Esse encontro não foi coincidência, mas uma combinação de fé, coragem e estar no lugar certo no momento certo. Sua história nos ensina que estar alinhado com seu propósito é fundamental para que as oportunidades se manifestem. Para cultivar a sincronização, é essencial estar sempre aprendendo. Imagine que você quer uma promoção, mas ainda não domina as habilidades necessárias. Inscreva-se em cursos, leia livros ou busque mentores que possam ajudar. Quando a oportunidade surgir, você estará pronto para aproveitá-la. Assim, a preparação constante é a chave para alinhar-se com o tempo perfeito. A sincronização também envolve deixar de lado o medo de tentar algo novo. Quantas vezes você já deixou uma oportunidade escapar por hesitar ou duvidar de si mesmo? Pense em cada oportunidade como uma porta que precisa ser aberta.
Mesmo que você não saiba exatamente o que está do outro lado, dar o primeiro passo é o que cria a magia. Afinal, você nunca saberá se não tentar. Outro ponto importante é confiar no tempo de Deus. Às vezes, parece que as coisas estão demorando demais, mas é porque Ele está organizando algo ainda maior. Imagine alguém que deseja um emprego específico e, após meses de espera, recebe uma oferta ainda melhor do que esperava. Esse é o poder da sincronização divina. Quando confiamos no tempo certo, as recompensas são maiores do que imaginamos. Por fim, lembre-se de que a sincronização não é sobre perfeição, mas sobre estar em movimento. Caminhar na direção certa, mesmo que lentamente, é o que o prepara para reconhecer e aproveitar as oportunidades que surgem. Mas há algo ainda mais importante para garantir que essas oportunidades floresçam. A fé e a resiliência são pilares espirituais que nos sustentam nas adversidades, e Jesus nos deixou exemplos profundos de como cultivá-las. Em João 16:33, ele nos lembrou: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Essa declaração nos mostra que as dificuldades são inevitáveis, mas também nos garante que, com fé, podemos vencê-las, assim como ele venceu. Jesus demonstrou resiliência em todos os aspectos de sua vida, desde o deserto até a cruz. Durante suas tentações no deserto, ele resistiu firmemente, usando a palavra de Deus como arma contra o inimigo. Mateus 4:1-11. Isso nos ensina que a resiliência espiritual não vem apenas de força interior, mas de enraizar-se nas Escrituras. Memorizar e declarar versículos pode ser uma prática poderosa em tempos de dificuldade. Quando enfrentamos tempestades, Jesus nos ensina a ter fé. Em Marcos 4:39 e 40, enquanto os discípulos estavam aterrorizados no barco durante uma tempestade, ele acalmou o mar e perguntou: "Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?" Esse episódio nos lembra que mesmo nas situações mais turbulentas, nossa fé pode trazer calma e esperança. Confie que Ele está no controle, mesmo quando tudo parece fora de lugar. A parábola do semeador, Mateus 13:3-9, também nos ensina sobre resiliência. Jesus fala das sementes que caem em diferentes tipos de solo, mostrando que só as que estão em terreno fértil prosperam. Nosso coração deve ser esse terreno fértil, onde a fé pode crescer e nos ajudar a resistir às provações. Cultive esse terreno através da oração, meditação e obediência aos ensinamentos de Cristo. Outro exemplo poderoso é a história da mulher com fluxo de sangue, Marcos 5:25-34. Por 12 anos, ela enfrentou dificuldades, mas sua fé a levou a tocar o manto de Jesus. Sua perseverança e confiança nos mostram que, mesmo quando tudo parece perdido, a fé pode abrir portas para milagres. Aplique essa lição, buscando Jesus em seus momentos mais desafiadores, sabendo que Ele honra a fé genuína. Jesus também nos ensina sobre resiliência através do perdão. Em Lucas 23:34, ele pediu perdão para aqueles que o crucificaram, dizendo: "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem." Isso mostra que a verdadeira força vem da capacidade de liberar mágoas e seguir em frente. Perdoar não é fácil, mas é um ato de fé e resiliência que nos liberta de cargas pesadas e nos aproxima de Deus. A oração do Getsêmani, Mateus 26:36-46, é um exemplo profundo de fé e resiliência. Jesus, sabendo do sofrimento que enfrentaria, orou ao Pai e entregou sua vontade. "Se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres." Essa entrega nos ensina que a resiliência espiritual é confiar em Deus, mesmo quando o caminho parece impossível. Outra lição poderosa é encontrada no Sermão da Montanha, Mateus 5:12, onde Jesus fala sobre os bem-aventurados que perseveram em meio às dificuldades.
Ele destaca que os que choram serão consolados, os humildes herdarão a terra e os que têm fome e sede de justiça serão saciados. Essas promessas nos dão esperança e renovam nossa força para enfrentar os desafios com coragem. Em João 15:5, Jesus nos lembra que sem Ele nada podemos fazer. Isso significa que nossa resiliência não vem apenas de nós mesmos, mas de permanecer conectados a Ele. Assim como os ramos dependem da videira para dar frutos, nossa força espiritual depende de mantermos uma relação íntima com Cristo. Isso nos prepara para suportar as tempestades e continuar firmes. Resiliência também é refletida na vida de Pedro. Apesar de negar Jesus 3 vezes, ele se levantou, arrependeu-se e tornou-se um dos pilares da igreja. Isso nos mostra que, mesmo quando falhamos, a fé nos dá a chance de recomeçar. Jesus não vê nossas quedas como o fim, mas como oportunidades para sermos transformados. Por fim, Jesus nos chama a confiar na provisão divina. Ele disse: "Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles." Mateus 6, 28, 29. Essa passagem nos ensina que a resiliência espiritual é confiar que Deus cuida de nós em cada detalhe. Sua provisão nos dá forças para seguir em frente com confiança e paz. Fé e resiliência, segundo Jesus, são ferramentas que nos capacitam a enfrentar as batalhas da vida sem perder de vista a esperança. E quando aprendemos a aplicá-las, descobrimos que os desafios não são obstáculos, mas trampolins para algo muito maior. Agora que você sabe que grandes mudanças estão a caminho, a pergunta é: você está preparado para recebê-las? Lembre-se, desafios não existem para te derrubar, mas para te fortalecer e moldar o caminho para algo maior. Cada passo que você dá com fé e determinação te aproxima da transformação que tanto espera. Então, que tal começar hoje? Reflita sobre o que você pode fazer para se alinhar com esse novo tempo. Confie no processo, mantenha o coração aberto e esteja atento às oportunidades que surgirem. E não se esqueça, sua jornada pode ser a inspiração que alguém ao seu redor precisa. Se você gostou dessa mensagem e quer continuar aprendendo e se inspirando, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe essa mensagem com quem você acredita que também precisa ouvir isso. Sua vida está prestes a mudar e você não vai querer perder os próximos capítulos dessa jornada.